Olá, aqui é a Jay e você está ouvindo o podcast Mães pela Graça. Um super obrigada à Editora Fiel pela parceria com o MPG. A Editora Fiel é comprometida com a publicação de livros fiéis à sã doutrina bíblica. E você, nosso ouvinte, tem 35% de desconto em todo o site da editora, utilizando o cupom 35MPG. Tudo em letra maiúscula. Digite 35MPG em letras maiúsculas ao finalizar suas compras no site da Editora Fiel e ganhe 35% de desconto. Olá, minha querida irmã, seja bem-vinda à série Fundamentos do podcast Mães pela Graça. Hoje é o primeiro episódio dessa nova série e eu estou aqui com uma convidada muito querida que vai nos acompanhar durante toda essa série, a querida Tainá Pereira. Oi, Tainá! Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tainá, se apresenta aí rapidamente, antes que eu me empolgue e apresente a série. Fala um pouquinho aí sobre você, sua família, seu trabalho e ministério. Tá, eu sou a Tainá, sou esposa do Diego, meu marido é pastor, sou também mãe de 3 filhos, a Milena, de 9, o Pedro, de 6 e o Estevão, que acabou de fazer um aninho. Tenho o Instagram A Vida em Família, onde eu falo um pouquinho sobre teologia no nosso dia a dia, na nossa vida em família, né? Nas nossas tantas funções que a gente tem na nossa vida, como a teologia se encaixa, como a teologia está presente ali. É um pouquinho. Ah, só bem pouquinho, né? Porque a Tainá tem tanto para nos ensinar. A Tainá é teóloga e eu não podia ter pensado, né? Na verdade, foi o Espírito Santo que fofocou isso na minha orelha, né? Vai lá, convida a Tainá para essa série, porque realmente não tem ninguém melhor, porque a Tainá, assim, ela fala de teologia justamente nessa vida do dia a dia da maternidade, né, Tainá? E como a gente pode também ensinar os nossos filhos. E sobre essa série. A série Fundamentos tem justamente esse objetivo, que é resgatar as bases da nossa fé cristã de uma forma acessível, numa linguagem acessível, de forma que a gente consiga aplicar para os nossos dias, né, para as nossas vidas diárias como mães, e também como que a gente pode ir ensinando isso para os nossos filhos, que é outro ponto importante, né? Uhum. E a Tainá, ela faz justamente isso, né? No ministério dela, Uma Vida em Família, ela sempre faz esses paralelos. Então, se você ainda não segue ela lá no Instagram, você tá perdendo tempo. Corre lá, consome tudo que ela tem de conteúdo, que com certeza você vai ser muito abençoada. Tainá já esteve aqui no podcast no ano passado, faz quase um ano, né? Acho que, não, faz um ano praticamente agora. Faz um ano que a Tainá esteve aqui no podcast e ela também, na época, falou sobre como a gente pode ensinar os nossos filhos sobre Deus durante todo o dia todo, né? Todos os dias. Hoje, ela vai começar a nos ajudar a falar sobre o que significa ser uma mãe fundamentada. E o que eu Uhum. quero dizer com isso? Por que eu pensei nessa série para ser a nossa segunda série desse ano? Nós, mães, temos tantas questões nos nossos dias, nas nossas vidas, tantos dilemas, eu acredito, na maternidade. Esse papel de mãe nos traz muitos dilemas, muitas descobertas, muitos aprendizados. E eu percebo que a nossa geração de mães fica muito confusa com alguns temas e talvez pela forma como nós fomos criadas e educadas, a nossa fé precisa de um pouco mais de teologia, um pouco mais de estudo, eu acho. A gente já falou até sobre isso naquele outro episódio, né, Thay, que você gravou com a gente, que a gente cresceu de uma forma meio moralista ali, né, com o cristianismo ali para te colocar nas rédeas, né, mas nós precisamos de teologia, nós precisamos entender as bases da nossa fé para que a gente de fato saiba se nós estamos fazendo escolhas baseadas naquilo que a Bíblia ensina ou não. E a gente não pode sempre perguntar para alguém. A gente precisa saber. E por isso a gente vai nessa série falar sobre os fundamentos da nossa fé. Essa é a série Fundamentos. E esse primeiro episódio se chama Uma Mãe Fundamentada e eu queria que você dissesse para nós um pouquinho, Tainá, o que seria ser uma mãe fundamentada? O que significa ser uma mãe fundamentada? Claro que aqui estamos falando dos fundamentos da nossa fé. Diz para nós.
Sim, vamos lá, gente. Eu acho muito, muito incrível a iniciativa que você está tendo de falar sobre isso, principalmente sim, focada para mães. Porque teologia em si, a gente falou lá naquele episódio já, né? Mas a teologia em si, a palavra, ela costuma assustar muitas vezes, né? Mas na verdade, se a gente refletir sobre o que é teologia, não é para assustar, pelo contrário, é para causar um efeito imã, né? Não para expelir. Porque assim, a teologia é o estudo de Deus. E se a gente ama Deus, se nós somos cristãs, então nada mais óbvio, nada mais natural do que nós queremos conhecer mais a Deus. Porque não tem como a gente amar quem a gente não conhece. Então, se a gente ama o Senhor, a gente tem que buscar conhecê-lo cada vez mais. E teologia é isso. E na teologia, a gente tem também essa visão de que é algo muito no campo intelectual, né? Ou então para pastores, líderes, e não é para todo cristão. O Sproul fala muito sobre isso, né? Que se nós somos cristãos, então nós já estamos engajados com a teologia. A questão é se a gente vai ter uma teologia correta ou incorreta. E o que ele quer dizer com isso é se o entendimento que a gente vai ter sobre Deus é um entendimento bíblico ou então é um entendimento que é mais baseado no senso comum, naquilo que nós ouvimos, mas que nem sempre tem fundamento nas escrituras. Então é sobre isso que nós temos que pensar. E como mães, como cristãs e como mães, nós precisamos saber que precisamos estar fundamentadas. E o que é isso? O que é uma mãe fundamentada? Bom, nós sabemos aquilo que nós cremos, nós conhecemos a nossa fé, nós conseguimos entender. É claro que a fé cristã, a Bíblia, é uma vida de estudos, né? A gente vai passar a vida inteira estudando e ainda não vai ter sido suficiente. Mas tem questões que são chaves, né? Tem questões que são cruciais para nos nortear na nossa vida, na nossa caminhada. Então, essas questões precisam estar bem claras na nossa mente, no nosso coração, para guiar, porque elas vão guiar o nosso relacionamento com o Senhor e a forma como nós vivemos a nossa vida. Então, uma mãe fundamentada é o quê? É saber quem nós somos, onde estamos e para onde nós estamos indo, de acordo com a revelação de Deus. Ai, que perfeito. Amém. É isso. Quem nós somos. É saber quem nós somos, aonde nós estamos e para onde nós estamos indo, de acordo com a revelação do Senhor. Ou seja, como a gente vai viver a vida, né? Exato. Então, basicamente, querido ouvinte, seja muito bem-vinda ao seu mini curso de teologia que você vai fazer agora na série Fundamentos, né? Nós vamos nos tornar mães fundamentadas na palavra de Deus e vamos juntas estudar teologia básica, né? Digamos que é um mini curso de teologia que a Tainá vai nos oferecer aqui nessa série. Agora, como que o conhecimento da teologia vai afetar as nossas vidas diárias como mães? Bom, a teologia em si, né? O que a gente vai fazer aqui, que nós temos os temas, né, nos próximos episódios que a Jay separou, e o que nós vamos fazer é basicamente estudar as doutrinas bíblicas. Aí tá aqui, que é isso, né? Lá vai essas palavras difíceis, mas doutrina nada mais é do que ensino, né, instrução. Na própria Bíblia, né, todas as vezes que Paulo usa, inclusive nas cartas de Timóteo, Tito, Paulo usa muito essa palavra. E o que ele quer dizer é a questão do ensino mesmo, da instrução, de acordo com a revelação do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor. Então, nós estaremos estudando essas doutrinas, ou seja, o ensino da Bíblia, o que a Bíblia nos ensina. E a gente tem que entender que conhecer as doutrinas não é algo puramente intelectual. Na verdade, não. É exatamente para basear a forma como a gente vai viver. Ai, mas como isso acontece no dia a dia, Tainá? Bom, a gente tem um entendimento sobre Deus, por exemplo, no momento de crise na nossa vida, no momento onde tudo foge do nosso controle. A gente saber que Deus ele é soberano e ele está no controle de todas as coisas é algo que acalma o nosso coração. Né? Quando a gente passa por dificuldades, né, nós conhecemos o caráter de Deus e sabemos que ele é amoroso, é algo que faz a gente continuar firme na nossa caminhada.
Então, inclusive, é até mesmo a forma como a gente educa os nossos filhos, né? Claro que nós, como mães, o que, que nós queremos? Nós queremos filhos obedientes, com certeza, né? Então, qual é a maior luta da mãe, gente? Eu não sei vocês aí, mas aqui, Senhor amado, a obediência não é algo simples e fácil. Uhum. Então, é algo que nós estamos sempre tentando ensinar aos nossos filhos, né? Como mães, a gente luta muito por isso. E quando a gente ensina essa questão de obediência, se a gente, olha só como a nossa teologia, o entendimento de Deus influencia diretamente. Se a gente entende a graça do Senhor, se a gente entende quem a gente é, a nossa identidade, que nós somos imagem e semelhança de Deus, mas nós somos pecadores, ou seja, nós inevitavelmente, hora ou outra, nós vamos escorregar e pecar, mas que em Cristo nós conseguimos, nós não somos mais escravos desse pecado, e através da ajuda do Espírito Santo nós conseguimos lutar contra ele. Se nós entendemos isso, a maneira que a gente vai, inclusive, lidar com a desobediência dos nossos filhos vai ser diferente. Eu lembro uma vez que a minha filha, ela, não lembro o que ela fez exatamente, mas eu lembro que ela tinha feito algo que não era legal, e aí, então, eu fui, né, ensiná-la, fui dar bronca, eu fui ensinar que ela não podia fazer aquilo e tudo mais. E aí ela virou para mim e falou assim: ah, mamãe, mas eu sou pecadora mesmo, né? Não tem jeito. Ah, ah, E aí eu falei assim: opa, eu acho que eu não tô deixando claro a identidade dela completa para ela, né? Eu parei ali no sou pecadora, não. Daí eu falei: filha, vem cá, vamos conversar. Você é pecadora. Por isso que o seu coração insiste em querer pecar. Mas a história não termina por aí. Porque Jesus veio, nos redimiu, isso significa que ele nos transformou e deixou o Espírito Santo aqui. Então, com a ajuda do Espírito Santo, você consegue dizer não para o pecado. O pecado não te domina mais. Então, ela ficou com aquela carinha, né? Ela achou que ela ia me gambelar. Ah, você não fala que eu sou pecadora. Daí eu falei assim, mas com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue. Então, isso só é possível, assim, a gente conseguir ter esse discernimento, essa clareza, se a gente entende as doutrinas, as bases da nossa fé. Se a gente não entende, é muito fácil da gente falar, olha, não pode mentir. Se você mentir, ó, você não vai para o céu. Se você mentir, sabe quem nem sabe para onde vai? Né? Mas e aí? Para a gente ir para o céu, a gente tem que fazer tudo certo, é isso que vai garantir, né, a nossa salvação? Assim, a nossa obediência, ela é um sinal de que nós fomos alcançados pelo Senhor. Mas para sermos salvos, tudo que precisa ser feito, Jesus já fez. Então, a maneira que a gente lida no dia a dia, assim, se a gente tem clareza das doutrinas, é muito mais fácil da gente conseguir viver baseado nela. Então, é aquela história do feijão, né? Tenho 14 anos de casada, assim, já cozinhei bastante feijão. E minha mãe e minha avó sempre falaram, tem que deixar de molho para cozinhar mais rápido, ele ficar mais molinho. Então, às vezes, eu tava com pressa, esqueci de pôr de molho e eu cozinhava direto. Depois de comer muito feijão, que eu fui descobrir, e passa muito mal com feijão, que eu fui descobrir que, na verdade, a gente deixa de molho porque eles liberam muitos gases tóxicos, né? E aí foi então que eu comecei a deixar o feijão de molho, e daí comecei a ver aquelas espumas todas que liberam. Por que eu mudei a maneira como eu cozinho feijão? Porque eu tive conhecimento, né, do porquê que eu preciso deixar de molho. Eu tive conhecimento de que libera gases tóxicos e que o deixar de molho faz esses gases saírem, né? E aí agora, esses dias, meu marido me mandou até, acho que ele viu no Instagram um post, ele me mandou, e é pra gente colocar rodelas de limão, que é melhor ainda. Eu falei, opa, então já é uma coisa a mais que mudou na minha prática de como se cozinhar o feijão. Conhecimento. Então, na vida, né, a teologia tem a mesma função. A partir do momento que a gente conhece, isso impacta diretamente a forma como a gente vive. Porque a gente vive de acordo com o que a gente acredita. Tem até aquela história, né? Nunca siga o seu coração, siga a sua mente. Acontece que isso é uma sabedoria popular, porém a gente vai seguir o nosso coração, inevitavelmente. A questão só está no nosso coração aquilo que a gente conhece. Nem sempre que a gente conhece desce para o coração. Por isso tem muita gente que conhece a Bíblia de ponta a ponta, mas não acredita, não tem transformação. Então, o conhecimento em si, puramente,
ele não tem o poder de nos transformar, né? Quem transforma ali é a ação do Espírito Santo. Mas sem a gente conhecer, a gente também não consegue viver de acordo com aquilo, né? Se a gente Uhum. conhece, então não tem como a gente amar aquilo, não tem como a gente adorar ao Senhor sem a gente conhecer Ele. Então, o conhecimento que a gente tem dele vai mudar completamente a maneira como a gente vai viver todas as áreas da nossa vida, a maneira como a gente enxerga questões sobre a morte, se a gente passa por um desemprego, se a gente passa por, enfim, aflições, até como a gente lida com as alegrias, né? Com as coisas boas, né? Que lugar que elas tomam no nosso coração. Tudo isso, né? O conhecimento que a gente tem de Deus e das Escrituras vai interferir diretamente na maneira como a gente enxerga e vive a nossa vida. Perfeito. E é justamente por isso que a gente precisa estar fundamentada na palavra e ter uma teologia forte para sermos mães fortes, né? Isso. Acho que eu vejo assim muitas questões que as mães, né, da nossa geração têm que são por falta de uma teologia mesmo, por Uhum, falta dessa base, por não estarem fundamentadas na palavra. Até uhum, questão muito falada, assim, por exemplo, de culpa materna. Essa uhum, culpa materna e tal, e eu já falei, né, sobre esse assunto aqui em detalhes, mas por que essa culpa vem e a gente aceita como uma culpa que a gente precisa carregar? Porque mãe ganha culpa, nasce uma mãe, nasce uma culpa e pronto, acabou. uhum, Falta teologia, falta o entendimento do que uhum. Jesus fez por nós, do nosso papel, do nosso chamado, e isso tudo está explicado nas escrituras, né? Então, Sim, falta a gente estudar um pouquinho, né? Acho que exatamente. E hoje em dia, principalmente relacionado à maternidade, acho que no primeiro episódio que a gente conversou, eu falei sobre isso, não lembro. Mas no meu e-book que eu tenho, eu falo muito sobre isso, que eu falo um pouquinho da minha experiência, né? é maravilhoso esse book da Tainá, eu já li, ele se chama Grandes Verdades para Pequenos Corações, viu, gente? Recomendo demais a leitura, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Mas fale aí do seu testemunho que tá lá no e-book. Então, eu, assim, mesmo eu sendo formada em teologia, eu ainda não consegui entender como que a teologia ela interferia diretamente na minha maternidade. E eu comecei, assim, a minha filha mais velha tem 9 anos. Então, na Uhum. época, ainda o Instagram em si ainda não tinha, assim, né? Não era. Eu mesma nem usava na época, quando ela nasceu, mas eu acompanhava muitos blogs, né? Que, assim, quando nasce um filho, tem milhões de dúvidas. Primeiro filho, né? A gente fica totalmente perdida. Sim. E aí eu comecei a acompanhar muitas mães e depois, posteriormente, comecei, inclusive, a usar Instagram, mas eu comecei a acompanhar muitas mães que não tinham a mesma fé que eu, porém eu percebi que a maneira como eu enxergava a maternidade estava sendo diretamente influenciada pela maneira como elas enxergavam. Então, Uhum. cosmovisões completamente diferentes. Na verdade, a minha cosmovisão, embora eu fosse cristã, formada em teologia, a minha cosmovisão não era bíblica, né? Então, a maneira Uhum. como eu enxergava a maternidade não era uma visão bíblica, ou seja, não era a visão que Deus tinha para a maternidade. Então, muitas coisas eu entendia de isso que você falou, né? Da culpa materna, né, de como a gente vai reagir frente à obediência, desobediência dos nossos filhos, como que a gente vai fazer, como que a gente vai lidar. Então, tinha muitas narrativas que eu ouvia na internet que eu tomava posse, né, como se fossem isso, e isso Nossa, eu me também. afastava do evangelho, né? Então, a gente realmente reclamar muitas vezes de cansaço, né, e é aqueles extremos, né, gente? Sim, não é que não existe cansaço, mas a gente tem, você falou em alguns episódios sobre isso, assim, de uma forma maravilhosa também. Mas a gente tem que entender, daí quando a gente fala sobre autocuidado, né? Sobre nós temos ajuda. Muitas vezes a gente acaba levantando ídolos, né? A gente acaba pegando algumas coisas como se fossem essenciais e acaba descartando aquilo que de fato é essencial, que está na palavra. Uhum. Então, não existe equilíbrio, a gente vai para extremos e não consegue entender o que de fato deve nos fundamentar. Então, claro que a gente Uhum. idealiza algumas coisas, né? A gente Uhum. idealiza, a gente tem em mente aquilo que a gente quer para nossa maternidade, mas a gente tem que levar em conta a nossa realidade. E assim, o evangelho, ele transpõe, né, as barreiras financeiras, ele transpõe as barreiras temporais.
Então, se há alguma coisa na minha maternidade que eu não consigo colocar em prática por dificuldades financeiras, ou então porque por dificuldades temporais, circunstanciais, então é porque isso não está diretamente ligado ao evangelho, né? O evangelho, ele transpõe qualquer uma dessas barreiras. Então, se eu sou uma mãe que quer instruir meus filhos no caminho do Senhor, mas não tenho dinheiro para comprar Bíblia infantil, não tenho dinheiro para comprar livro, não tenho dinheiro para... então eu estou deixando a desejar no meu discipulado? Claro que não, porque isso não é Perfeito. essencial. Então, às vezes a gente acaba pegando coisas e focando, inclusive, as nossas energias em coisas que são apenas complemento e acaba deixando o essencial de lado. Então, a gente ter uma base da fé cristã ajuda a gente a se manter alinhado com aquilo que a Bíblia instrui. Eu vou interromper essa conversa por um instante para lembrá-la de que você, que tem sido abençoada pelo Mães pela Graça, pode nos ajudar a continuar. Todo o conteúdo tem sido disponibilizado de forma gratuita. Mas não se enganem, existem gastos e investimentos por trás de cada recurso disponibilizado. Por isso, contamos com nossas mantenedoras para contribuir com a continuidade e o avanço desta obra. Se você gostaria de ser uma contribuinte, visite o nosso site e clique em Contribua. Todas as informações estarão lá. O link também estará na descrição desse episódio. Obrigada desde já por colaborar para que mais famílias sejam alcançadas e assim o reino de Deus avance através de mães que vivem pela graça. E até isso que você mencionou, né, de que a gente se apega a essas coisas que não são essenciais, né? O que é o essencial? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Assim, quais são alguns pontos que são os pontos que a gente vai discutir nessa série, né? Quais são alguns desses pontos que a gente... Claro, existem muito mais coisas que eu acho que se desse a gente poderia ficar aqui fazendo episódio por uns 3 anos só nessa série, né? Porque como você falou, a gente nunca vai parar de estudar a Bíblia. Mas assim, eu separei alguns pontos, né? Que na verdade nós duas separamos juntas alguns pontos pra gente conversar nessa série nas próximas semanas. Então vamos dar uns pequenos spoilers aí, Tainá. Quais são alguns pontos essenciais para nós nos fundamentarmos nessa caminhada? A primeira coisa que a gente tem que entender que é assim, a Bíblia, ela é uma história que nos conta uma mensagem. Então, assim, é uma história unificada, né? Os 66 livros da Bíblia, eles juntos contam uma única história, que é a história da redenção, né? Então, essa é a mensagem que a Bíblia conta. Então, e dessa história, a gente consegue aprender ensinamentos, verdades a respeito de quem é Deus, de quem nós somos, a respeito do mundo que nós vivemos, da maneira como nós devemos viver. Mas tudo isso está diretamente ligado à mensagem principal, à história principal. Então, existe, assim, no campo do estudo teológico, né, algumas pessoas, como se a teologia bíblica, a teologia sistemática fossem até meio que rivais, sabe? E quando eu fiz seminário, existia isso. E na época, assim, eu não entendia direito por quê, né? Mas tem gente que fala, teologia sistemática é coisa de homem, porque o homem sistematiza o ensino ali. E não, teologia bíblica é coisa de Deus mesmo. E, na verdade, isso não existe. É assim, a teologia sistemática, ela sistematiza em temas o ensino que foi revelado na teologia bíblica. Então, assim, a gente tem que entender esses temas dentro da metanarrativa. Então, isso é essencial, né? Então, quando a gente vai aprender sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus, o Espírito Santo, a igreja, sobre essas questões, então tudo isso nós não podemos pegar somente alguns trechos isolados que falam sobre esses temas e tentar entender baseado só nesses textos. A gente tem que entender esses temas dentro da história da redenção. Então, eu acredito que esse é o ponto principal. Uma coisa que sempre me perguntam lá no meu Instagram, que falam, né, sobre algumas vezes que eu perguntei qual que é a sua dificuldade com o ensino da Bíblia para as crianças e tal. Muita gente fala, né? É muito difícil explicar algumas passagens bíblicas.
E eu sempre falo, gente, com certeza a Bíblia é um livro complexo. Ela não é simples de ser compreendida. Porém, a mensagem principal, ela é clara. E ela também Uhum, é o guia para a gente compreender tudo. uhum, Então, é isso que a gente tem que ter em mente. A gente não vai conseguir explicar tudo. E uma coisa que eu queria deixar claro aqui na nossa conversa já é exatamente isso. Eu sempre falo sobre isso que quando a gente se dispõe, se propõe a estudar teologia, não é para que a gente tenha todas as respostas, porque a gente não vai ter. E até o fato de nós não termos todas as respostas já é uma resposta sobre quem Deus é. Uma vez a minha filha ela veio e me perguntou, né? A gente estava conversando, ela falou, mamãe, mas como assim? Deus é 3 em 1, né? Me explica direito esse negócio da Trindade que eu não consigo entender. E aí eu conversando com ela, né, tentando explicar, e assim, da maneira que eu consegui explicar para ela, e ela falou assim: Ah, mas me fala as passagens que tá isso aí, mamãe, eu não tá entendendo. E aí eu falei assim, filha, deixa eu falar uma coisa. A mamãe não consegue entender completamente a doutrina da Trindade também, sabia? E isso é algo bom, sabe por quê? Tem muita coisa sobre Deus que a gente não vai entender. Porque pensa só, nós temos um dia para nascer, nós temos um dia, a gente não faz aniversário, nós temos um dia que a gente vai morrer também. Então a gente tem início e a gente tem fim. Agora Deus, ele é infinito. Ele é imensamente maior do que a gente. Imagina se a gente que tem início e tem fim, a gente que é pequeno, se a gente conseguisse entender ele completamente, não teria algo de errado aí? Então, o fato da gente não conhecer tudo sobre Deus, não entender tudo sobre Deus, nos dá confiança, nos dá segurança uhum, nele, porque ele é infinitamente maior do que a gente. uhum. Então, o fato da gente estudar não é para ter todas as respostas, que nós não teremos mesmo. E não tem nada de errado também quando eles vêm e perguntam alguma coisa e a gente não entende. Você falou sobre isso esses dias também, né? A gente Uhum. que faz parte do nosso aprendizado, nós estamos também. Então, nem sempre a gente vai ter todas as respostas. Mas, se a gente compreende o caminho, a gente já consegue apontar para a direção certa. Então, por exemplo, a teologia bíblica, ela nos ajuda a compreender da onde, né, criação, queda, redenção, consumação. Então, se a gente aprende a criação, então a gente entende que tem um Deus que criou todas as coisas. A gente aprende a doutrina sobre quem Deus é. A gente aprende sobre quem nós somos. Ele criou todas as coisas, ele nos criou, né? Mas nós também pecamos, nós somos pecadores. Por isso nós precisamos da redenção em Jesus. Então, esses pontos da teologia bíblica, eles devem guiar o nosso estudo nos pontos da teologia sistemática, que são os fundamentos que a gente vai estudar aqui, que daí são Uhum. as doutrinas, né, os pontos principais da fé cristã, que é sobre quem Deus é, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é a igreja, salvação, graça e por aí vai. Então é isso que a gente vai estudar um pouquinho aqui. Ela já deu aí vários spoilerzinhos do que vem aí nas próximas semanas. E eu acho que eu tô super animada. Eu acho que vai ser uma série que vai nos ajudar a realmente fundamentar as nossas respostas diante do Senhor, né? Diante daquilo que o Senhor nos revelou e não correr atrás do vento, atrás de vãs filosofias, atrás de conselhos, né, na internet, mas sim buscar do Senhor o plano que ele tem para as nossas vidas, né, através da revelação de quem ele é nas escrituras. Outra questão, né? Como aqui nós vamos, claro, trazer alguns temas para vocês aí de uma forma explicadinha, mas para aquela mãe que já ficou com aquela vontade, assim, Tainá, de nossa, realmente, eu acho que eu preciso estudar mais teologia, eu não sabia que eu precisava disso, tô descobrindo agora que eu quero ser mais fundamentada. Vou acompanhar essa série, vai ser bom demais, vou anotar tudo. Mas se essa mãe já quiser hoje começar a estudar teologia por conta, sem precisar fazer um curso de teologia, né? Porque nem todas nós temos acesso a cursos de teologia por causa do tempo, ou por causa das finanças, enfim, da fase da vida que estamos vivendo. Como que a gente pode estudar teologia além de ouvir o podcast Mães pela Graça na série Fundamentos?
Muito bem. Então, o número 1 é esse, né, Gê? É ouvir, acompanhar a série. Isso mesmo. Mas eu costumo dizer, e no meu e-book eu começo falando sobre isso também, que o passo principal, o ponto principal começa, eu sempre falo isso, que o meu ensino de teologia com os meus filhos não começa no conhecimento que eu tinha para compartilhar, começa na minha ignorância. Foi quando eu percebi a minha necessidade, né, a minha ignorância, assim, que eu tinha que aprender, o que eu não sabia. Então, esse foi o start, né, que o primeiro passo foi dado. Então, a primeira coisa é reconhecer a necessidade. Isso é uma coisa que é necessária, porque muitas vezes é aquilo que a gente falou no começo, não preciso, né? Isso, o que eu vou fazer com isso no meu dia a dia como mãe? Deixa para o pastor estudar teologia, né? O que é o mãe precisa saber? Exatamente. Então, não, nós somos cristãs, nós queremos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa alma, nossa força, nosso entendimento. Então, nós precisamos, sim, nos esmerar nesse conhecimento, na busca desse conhecimento. Então, a primeira coisa é reconhecer a necessidade. Segunda coisa é entender a importância. Porque a gente também não vai estudar. E uma coisa que eu queria falar também, e acabei esquecendo, mas eu vou falar agora. Muitas vezes eu vejo que tem mães que querem aprender como objetivo principal de ensinar os filhos, né? Isso faz parte, mas esse não deve ser o nosso objetivo principal, né? O objetivo principal da gente aprender sobre isso é a gente conhecer mais o Senhor para poder amar melhor o Senhor e para poder ter uma vida de obediência, né? Então, o estudo da teologia, o estudo, né, da nossa fé, de conhecer aquilo que a gente acredita, não é uma questão puramente intelectual, como eu falei no início, mas é principalmente uma questão de santificação, uma questão de adoração. Então, é para que nós possamos adorar o Senhor com toda a nossa mente, com toda a nossa força e com todo o nosso coração. O ensino dos nossos filhos, o ensino sadio, né, o ensino correto, é uma consequência dessa primeira questão. Então, a gente ter o objetivo certo no nosso coração é muito importante também. Terceira coisa, a gente ter uma postura de aprendiz. Nós precisamos ter isso no nosso coração, né? De aprendiz. Eu, que nem a Jay falando, eu agradeço muitos elogios que ela fez, mas, gente, eu reconheço assim, a minha necessidade, é sempre uma troca, né? Estou aqui como aprendiz e a gente vai compartilhando aquilo que a gente aprende com o Senhor. E todo dia é um aprendizado novo, e todo dia eu costumo falar assim, na verdade, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que nada eu sei. Sim. Mas eu falo, Senhor, eu não sei nada. Então, quando a gente acha que sabe demais, é porque a gente não sabe nada. É porque a gente sabe pouco. Quando a gente tem essa sensação de, não, já sei o suficiente, é porque falta cavar um pouquinho mais. Porque quanto mais a gente cava, mais a gente vê que tem para cavar. E por quarto, agora a questão prática, porque eu tenho muito isso. Eu falo muito isso no meu Instagram, gente, porque principalmente na maternidade, a gente gosta de dicas práticas, né? Sempre. Mas a nossa prática, ela é sempre direcionada, ela sempre. A gente só consegue pôr alguma coisa em prática se antes isso está dentro da gente. Se a gente vai tentar pôr algo em prática que não está dentro de nós, vai durar 1, 2 dias e pronto. Por isso que às vezes a gente se frustra tanto com questões que a gente sabe que precisa fazer, mas não consegue, porque a gente ainda não entendeu, não está lá dentro. Então, precisa primeiro dessa transformação interna. Então, entendido tudo isso, a gente vai para o ponto prático. A gente vive numa época maravilhosa, né? De o que a gente tem de conteúdo na internet, né, de acesso, é incrível. Então, é muito privilegiado. Então, a gente tem que saber utilizar tudo isso. Então, a gente pode ler blogs, ler bons livros, né? Em vez de ficar acompanhando o Instagram de moda, não que tenha alguma coisa de errado com isso, se você gosta, tudo bem. Mas, assim, use com sabedoria o tempo que o Senhor te dá, né? Então, use o Instagram de forma intencional, né? Acompanhe pessoas, tem tanta gente ensinando ali dentro, né? Ou livros acessíveis. Eu lembro na minha época de seminário, fiz faz mais de 10 anos. Assim, não tinha tantos livros acessíveis quanto tem hoje. Então, hoje a quantidade é enorme. Então, se a gente se interessa pelo assunto, a gente vai acompanhar pessoas que estão inseridas ali e o aprendizado, ele é muito mais acessível para a gente.
Então, a dica prática que eu tenho é essa. Já silencia ali aquele monte de conteúdo que você acompanha que não te edifica, que não, né, não vai te ajudar, te contribuir nessa sua busca, e começa a acompanhar pessoas que podem realmente te ajudar nessa busca por esse crescimento aí. Exato. E procure também, acho que na igreja, né? Dependendo da comunidade que você aí tá, né? Acho que tem muitas igrejas que podem ajudar nesse sentido. Falta a gente procurar por isso, né? Existem EBDs que podem ter assuntos específicos. Talvez você mesma possa tomar a iniciativa de conversar com alguém da liderança para pedir uma classe específica sobre algum assunto que vocês querem trabalhar. Enfim, né? Acho que é aquilo que você falou. Se tá dentro de você esse despertar, se você já entendeu a razão pela qual você quer se tornar uma mãe fundamentada, então